pessoal, tô eu aqui de volta. Nossa, se vocês soubessem como foi difícil fazer essa gravação dessa aula. Meu Deus, eu tentei várias vezes, por isso que eu demorei tanto de subir vídeo para o canal. Fiz pelo celular, ficou tão bonitinho, editei, coloquei músicas, coloquei imagens. Na hora de salvar, não tinha memória no celular. Excluí aplicativos, apaguei fotos, mas ainda assim não havia memória suficiente no celular. Aí eu fiquei já triste. Aí, como aqui é muito corrido, é muita leitura, muito trabalho, muita coisa para estudar, eu tenho sempre cada horário marcadinho, o que que eu vou fazer em cada horário. E eu separei esse horário especialmente para isso. Então, depois disso, foi difícil eu conseguir conciliar um horário, por isso que eu demorei tanto para gravar outro vídeo. Tanto é que agora eu tô gravando esse bem cedo, coloquei até o meu celular para despertar. Tá tão cedo que eu nem vou ligar a câmera, inclusive, porque eu tô aqui toda descabelada. Mas vamos lá. Eu vou passar para vocês como fazer uma carta de solicitação ou uma carta de exigência. Mas antes dessa carta, essa carta, pessoal, ela vai ser muito cobrada no ensino superior, principalmente de quem faz algum curso de licenciatura. É muito cobrada, o professor cobra para ver como está a sua comunicação. Por isso que essa comunicação não violenta é tão importante. Eu quero passar ela, depois de ter passado ela, eu solto o de como fazer uma carta, tá? Essa comunicação não violenta serve para nossa vida, na verdade, né? Não é nem só para fazer a carta. Nós que fazemos um curso de licenciatura, futuros professores, é importantíssimo levarmos para a vida, aprendermos e praticarmos. Nós vemos aí tantos professores, parece que não foram muito bem formados, né? Enfim, esse é um papo para outra aula, outro vídeo, vou contar minha experiência com professores formados. Vocês vão se assustar. Mas, enfim, a comunicação não violenta. Como comunicamos, na família e na escola? Bem, supostamente a escola deveria ser a seguir a família, né? Depois da família, a escola deveria ser um dos lugares onde aprendemos a comunicar, ou melhor, onde estabelecemos relações interpessoais através da linguagem. A capacidade de exprimirmos necessidades nasce conosco, manifestando-se logo nos primeiros dias de vida. Nós choramos porque queremos comida, nós gritamos porque temos frio ou calor, ou ainda temos dor. Nós rimos naturalmente porque estamos contentes, nós fazemos birras porque precisamos de atenção da mãe ou do pai. Logo que os pais consideram que um filho compreende minimamente as suas mensagens verbais ou não verbais, inicia-se aí então o processo de inibição dos desejos, dos interesses, das necessidades da criança, de forma muitas vezes involuntária e inconsciente. Com certeza, os seus pais já devem ter falado aquelas frases: não faça isso, ou não chore, ou deixa-te de birras. Pare com isso. Não seja assim. Olha que chama a polícia para você. Não é verdade? Pessoal, isso aqui é uma comunicação violenta. Leva para o subconsciente da criança e ela leva para a vida. Há formas de nos comunicarmos com autoridade, mas sem violência nas palavras. Nós somos tentados a corrigir o errado, entre aspas, indicar o certo, entre aspas, apontar o bom e o mal, pois supostamente somos grandes autoridades, né? Mestres nessa matéria. Em vez de criarmos condições favoráveis para cada criança, criar sua capacidade de consertar sua integridade pessoal. Ó, gritar. Aqui nessa primeira imagem, né, na imagem que vocês vê à esquerda,
se não tiver invertido para vocês, o pai briga com a mãe gritando com o filho supostamente irá gritar com o seu próximo. Aqui nós vemos o brinquedo, mas quando ele crescer, ele vai gritar assim com o próximo dele, seja o filho dele, a mulher dele, qualquer um que estiver próximo a ele. Aqui nas outras imagens, ó, tudo, gente, vai para o subconsciente da criança, tudo. Temos que ter muito cuidado na sala de aula ao que estamos falando, o tom que estamos falando. Às vezes, a gente fala uma frase que não é violenta, mas de um tom violento, um tom na voz. Por exemplo, olha só, eu vou falar: "Oi, você pode pegar essa caneta para mim, por favor?" Sentiu a gentileza? E essa frase não tem violência na frase, né? Mas agora percebe só, eu vou alterar meu tom de voz. "Você pode pegar essa caneta, por gentileza?" Nossa, sentiu? Sentiu a violência? "Você pode pegar essa caneta, por gentileza?" Nossa, que grosseria, que tom irônico, não é? Pois é, o tom das nossas palavras também pode ser violento. Nós temos que trabalhar isso todo dia, nos policiarmos. É muito importante, principalmente para a nossa profissão. Então, nós interrogamos-nos: haverá aqui alguma empatia de modelo comunicacional que devemos continuar a perpetuar com nossas crianças? O que vocês acham? Olha só essas frases agressivas. Quer levar é? Vai já para o seu quarto. Vou contar para o seu pai. Às vezes, na sala de aula, a gente fala: olha, vamos falar para sua mãe, não é? Isso é totalmente errado, pessoal. Não se pode falar essas palavras. Totalmente violento. E onde mora a nossa violência? Com frequência, não reconhecemos nossa violência. Isso é verdade. Muitas vezes, durante o dia, a gente é violento nas palavras e não reconhecemos, porque somos ignorantes a respeito dela. Nós não sabemos o que é violência. Presumimos que não somos violentos porque a nossa visão de violência é aquela de brigar, né? De, não vou falar essas palavras, né? Porque é um tanto grotesco, mas é aquela, vocês estão lendo aí. Nós achamos que violência é só isso. É o tipo de coisa que os indivíduos comuns não fazem, mas não é. Acabei de mostrar um exemplo na violência de uma frase respeitosa, mas com um tom violento. Mude a linguagem, mude o mundo. Se mudarmos a nós mesmos, poderemos mudar o mundo. Essa mudança começa por nossa linguagem e nossos métodos de comunicação. Então vamos lá, o que é comunicação não violenta? A comunicação não violenta, ou CNV, é uma abreviação, é uma técnica que busca fornecer ao falante habilidades de linguagem e comunicação para relacionar-se compassivamente e solidariamente, isto é, conduzir diálogos que objetivam a conexão e comunicação eficaz com o outro. Olha só essas outras frases. Será que falo grego? Você não entende o que eu falo? Você já disse isso alguma vez? Eu já. E hoje eu vejo o quão errada eu fui. Olha a outra. Você é surdo? Já falei isso 1000 vezes. Pare com isso agora. Você sente a violência. Aí está. Será que nós somos um chefe? Nós, professores, somos chefe na sala de aula? Esse é o pioneiro da CNV, a comunicação não violenta, o Dr. Marshall Rosenberg. Ele é psicólogo clínico. Ele aplicou o modelo de comunicação não violenta em programas de pacificação em diversos países e fundou há mais de 40 anos uma rede mundial de mediadores, facilitadores e agentes voluntários que desejam intervir e agir com meios práticos e eficazes em favor da paz. O processo da CNV. Esse é super importante para a nossa carta que faremos. Olha lá, são 4.
Primeiro, vem a observação. Você vai observar algum fato. O que está acontecendo? Depois vem o sentimento. O que você sente ao observar esse fato? Vou explicar melhor, pessoal, nas próximas imagens, vocês vão ver. Então, depois dos sentimentos vem a necessidade. Então, você observando aquilo e sentindo aquilo por aquele fato, você precisa de uma necessidade. Qual a necessidade? Explique qual. E então, faça o pedido que você quer para que essa necessidade seja realizada. Vamos lá, então. Observação. Observe com atenção o que de fato está ocorrendo numa situação. O que estamos ouvindo os outros dizerem ou fazerem que é enriquecedor ou não para a nossa vida. A forma mais elevada da inteligência humana é a capacidade de observar sem julgar. Nós temos que observar um fato, por exemplo, quando você for escrever uma carta de solicitação, você vai observar o fato que está errado, mas sem julgar. Sem julgar, não julgue ninguém. Não julgue o que está errado. Tem verbos, adjetivos e advérbios. Por exemplo, legal, certeza, são muito legal. É uma linguagem não avaliativa. Você tem que usar uma linguagem não avaliativa. Você não tem que avaliar se é legal ou se é péssimo. A diferença, olha só, prestem bem atenção nisso, pessoal. A diferença da comunicação de julgamento ou observação. Não use expressões de conotação avaliatória. Olha o julgamento. Carlos é feio. É um julgamento. Agora, coloque no modo observação. Carlos tem uma aparência que não me agrada. Sentiram a diferença? Vamos pegar essa outra aqui. Não confunda previsão com certeza. Olha o julgamento. Se você não fizer as tarefas, será reprovado. Que julgamento, hein? Você já fez isso alguma vez? Já falou isso para os seus alunos, ou seja, outra pessoa? Olha como fica no modo observação. Se você não fizer as tarefas, poderá não obter as notas necessárias e poderá reprovar. Sentiram? Gente, é nítido. A comunicação não violenta é tudo para a nossa vida. Aí vocês dêem uma pausa e leem esse resto aqui. Observe o quão grandioso isso é para a nossa vida acadêmica, para a nossa vida profissional. Olha lá, observar sem avaliar. Muitas de nós fomos criados distante de uma linguagem compassiva. Nós crescemos numa linguagem violenta, agressiva, né? E nós passamos isso adiante, está errado. Nós temos que cortar isso. Cortar, acabar aqui. Você não precisa levar adiante só porque veio com você desde sua infância. Nós temos que fazer diferente na vida dos nossos alunos. Então, as avaliações são tão frequentes que muitos julgam o outro despercebidamente. É verdade, a gente julga sem perceber. Mas de agora em diante eu tenho certeza que tudo que você falar, você vai cuidar nas suas palavras e no tom da sua voz. Olha o julgamento. Maria é preguiçosa. Julgamento, não é? A observação. Quando Maria não faz a atividade, fico triste e desapontada. Perceberam? Essa outra aqui é muito comum na sala de aula. João é bagunceiro. Muito comum. Olha a observação. Quando o João está na escola, ele é bem agitado. Vejo, ou seja, você observa, você não está julgando sem saber, você está vendo que ele gosta de interagir com os colegas. Perceberam a diferença? Vocês dão uma pausa aqui e façam esses exercícios. Avaliem se é observação ou julgamento. Ontem Camila ficou com raiva de mim, sem nenhum motivo. Nossa, você está falando que Camila ficou com raiva de você sem nenhum motivo. O que você acha? Que é uma observação? Você está julgando que ela ficou com raiva sem nenhum motivo. Como você sabe que é sem nenhum motivo?
Ela teve um motivo, com certeza. Então você está julgando, você está avaliando. E é errado. Você tem que observar. Você poderia falar assim: eu vi que Camila estava com raiva de mim ontem. E eu gostaria de saber qual o motivo, né? Qual o motivo? Ou seja, você observou que ela estava com raiva e queria saber qual o motivo para poder conversar com ela, se desculpar, etc. Agora aqui não, você julgou, avaliou. Olha, veja esses outros. Luca fez os exercícios enquanto eu explicava o conteúdo. Tá julgando? Você tá observando que ele fazia exercícios enquanto você explicava. É uma observação. Carlos não entendeu minha explicação ontem na aula. Não entendeu? Como você sabe que ele não entendeu? Se está na mente dele. Você está avaliando isso, né? Você está julgando, você não está observando. Olha o outro. Gabriel é um bom aluno. O que vocês acham? Observação ou avaliação? Você está avaliando, né? Você está julgando que ele é um bom aluno na sua perspectiva. Mas ele pode ser um mau aluno na perspectiva de outra pessoa. Você está avaliando, você não está observando. É claro a diferença entre observação e avaliação, pessoal, é bem claro. Olha esse último, os professores reclamam muito. Você acha que é uma observação ou uma avaliação? Vocês percebem a diferença, pessoal, da comunicação não violenta para a comunicação violenta? Comunicação não violenta é você comunicar sem avaliar, sem julgar. E é isso que você vai colocar na sua carta de reclamação ou carta de solicitação. Você vai reclamar de algum problema, mas sem julgar. Você vai observar só o problema. Isso é uma comunicação não violenta. Bom, depois vem os sentimentos, né? Depois que você observou aquele fato, então, o que você sente? Magoado, alegre, divertido? Por exemplo, o João não fez a tarefa. Senti-me muito triste por isso. Perceberam? Depois da observação vem o sentimento. Coloque qual o sentimento que você está sentindo. Quando as necessidades são atendidas, geralmente os sentimentos são esses: agradecido, alegre, alerta, aliviado. Todos esses são sentimentos de necessidades atendidas. Você pode copiar esses sentimentos para escolher qual deles você vai usar na sua carta. Quando as necessidades não são atendidas, geralmente seus sentimentos serão frustrado, impaciente, irritado, certo? Vocês podem dar um pause, pessoal, e copiar esse conteúdo, que é importantíssimo. Depois disso, vem a necessidade. Depois que você observou, colocou o que você sente, o que você precisa. Qual a necessidade que está ligada a esse sentimento? Geralmente, nossa necessidade pode ser fisiológica, segurança, necessidade social, a necessidade de autoestima e uma necessidade de realização pessoal. Essas são as necessidades. Por exemplo, nossa honestidade no dia a dia seria assim: dizer o que está errado com o outro, o que eu penso sobre o outro, meu julgamento sobre o outro. Já a honestidade na comunicação não violenta significa dizer sinceramente como eu estou, o que preciso nesse momento. Por exemplo, você está atrasada. Essa foi sua honestidade no seu dia a dia, não é? Nós não somos assim? Você está atrasada. Não. Agora coloque a honestidade na comunicação não violenta. Eu estou desapontada. Olha, você viu o sentimento? Eu estou desapontada. Esse é o sentimento. Por quê? Porque eu preciso de respeito. Minha aula tem um cronograma e por isso preciso que chegue no horário. Sentiram a diferença? Olha esse outro, você é egoísta. Essa seria sua honestidade no dia a dia. Já a honestidade CNV seria: estou decepcionada, porque preciso de apoio.
Sentiu o sentimento aqui, ó, decepcionada. E depois do sentimento vem então o pedido, finalizando a sua carta. Pedido é a maneira como o pedido é formalizado, ficará no atendimento ou não daquilo que se pede. Então, cuidado com a forma com que você faz o pedido. Fará muita diferença quando a pessoa vai, se ela for realizar ou não o seu pedido. Não faça exigência ou ameaça em forma de pedido. Lembra que eu falei que a frase pode ser respeitosa, mas com o seu tom pode ser desrespeitoso? Então, não faça uma exigência ou uma ameaça em forma de pedido também. Por exemplo, eu quero que faça isso. Se não fizer, eu vou acionar a polícia. Nossa, você fez um pedido, mas com uma grande ameaça, né? Totalmente errado, tá? Olha só, vamos então para uns exemplos. Roberto, quando eu vejo 2 bolas de meia sujas debaixo da mesinha e mais 3 perto da TV, fico irritada, porque preciso de mais ordem no espaço que usamos em comum. Você poderia colocar suas meias no seu quarto ou na lavadora? E aí, você consegue colocar aqui qual é a observação, qual é o sentimento, qual é a necessidade e qual é o pedido? Tá fácil, não tá, pessoal? Fala a verdade. Não tá fácil? Olha lá. Vejo. Quando eu vejo 2 bolas de meia sujas debaixo da mesinha, você observou que tem 2 bolas de meia sujas debaixo da cozinha. Fico irritada. Então, seu sentimento ao ver isto, ao ver as 2 bolas de meia sujas, é de irritação. Você fica irritada. E a necessidade? Qual a necessidade relacionada a esse seu sentimento? Preciso de mais ordem. Essa é a sua necessidade. Então, vamos fazer um pedido para que essa sua necessidade seja realizada? Pedido. Você poderia colocar suas meias no seu quarto ou na lavadora? Gente, vocês sentiram a educação? E fora que quando nós conversamos assim nessa comunicação não violenta, aumenta as nossas chances de termos uma comunicação satisfatória, de excelência. Nossos pedidos serão, nossos pedidos têm mais chance de ser atendido com uma comunicação assim do que com uma comunicação não violenta, cheia de exigências, de ameaças, sabe? Leve isso para o seu dia a dia. Eu vi que você chegou atrasada. Você observou que chegou atrasada, não estava no horário certo do combinado. Estou preocupado. Você sentiu preocupação. Nós precisamos de você para nos ajudar. Essa foi sua necessidade. Precisamos de você para nos ajudar. Então faça o pedido. Você poderia me contar o que aconteceu? Sentiu, gente? Não, não é porque você vai ser um professor que você tem que aprender isso. Por exemplo, eu aprendi isso porque eu ia ser professora. Mas não, a gente tem que aprender isso. Eu acho até que isso devia ser ensinado nas escolas, né? Essa comunicação não violenta que eu não conhecia, eu conheci somente na minha graduação, ela devia ser ensinada no ensino fundamental, desde criança. Vocês não acham? Nossa, se eu pudesse, se eu tivesse esse poder, eu colocaria isso para ser ensinado lá no ensino fundamental. É muito importante para nossa vida. A gente agride menos as pessoas, nós agredimos menos as crianças na escola ou em qualquer outro lugar. Vamos colocar em prática de agora em diante, agora que você aprendeu essa comunicação? Era isso que eu queria passar para vocês, tá, pessoal? Então, após esse vídeo, eu vou colocar como se fazer uma carta, que vai ser muito pedido na graduação, principalmente de quem faz licenciatura. Então, deixa eu parar a gravação aqui. Até uma próxima, pessoal. Desculpa pela demora de subir esse vídeo. Bons estudos para vocês.